O desafio de você fazer uma exposição solo é um peso maior, porque só você, você tem que mostrar o trabalho e todo mundo tem que gostar. Mas eu confesso que a primeira exposição foi a que eu fiquei mais nervosa. Elas são um registro da época da arquitetura, de 1992. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muito prazer e muita honra que eu trago ela, dona de um olhar lindo, leve, mas com muita personalidade. Ela que eu tenho orgulho de chamar de a minha amiga pessoal, Fernanda Fernandes. Oi, eu não sei para onde eu olho. Estou muito feliz de estar aqui, estou me sentindo assim, lisonjeada com o convite. Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade de estar contando um pouquinho da tua história, que assim, é bem diferente uma vez que você começou no mundo das finanças, né, Fer? Uhum. E como é que foi sair das finanças e daí ir para fotografia? Eu vou voltar um pouquinho para contar um pouco como eu entrei na finanças, que vai definir um pouco da minha personalidade. Joia. Quando eu tinha os meus 12 anos, eu estava assistindo o Jornal Nacional e apareceu a primeira mulher do Federal Reserve. E ela chamava Ana Maria Ju. Naquela época não tinha, obviamente, internet, não tinha computador. E ela tinha uma pasta. E eu falei para minha mãe, meu sonho é olhar o que ela tem lá dentro. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, mas eu sempre amei matemática, amo matemática. E aí eu me apaixonei, nesse minuto eu decidi que eu queria trabalhar em banco, que era em finanças, minha mãe é socióloga, então ela sempre ensinava para um caminho aqui, um caminho ali, a gente tinha que ter um parâmetro de comparação. Então, assim, eu acho que é um privilégio eu ter escolhido trabalhar em finanças. E como uma boa ariana, né, Áries com Áries, tudo que eu faço muito. Eu faço Então, Áries com Áries, com Áries, com Áries, com Áries, com Áries. Então, isso aqui vai pegar fogo. E aí eu trabalhei no Chase, depois eu trabalhei no CCF, onde eu conheci meu marido. Mas você então morava fora? Não, eu só morei fora um tempo, pelo Chase um pouco, pela Ok. Merrill Lynch outro, depois pela Prudential um pouco, mas não muito tempo. Ok. Enfim, e aí eu trabalhava loucamente e eu amava trabalhar, gente. Assim, quanto mais pressão, mais eu gostava e mais calma eu parecia. E tradeava na mesa, acordava acordada 18 horas direto, trabalhava 18 horas, acordava 4 horas da manhã para tradear, sei lá, Turquia, não sei o quê. Mas eu amava. E eu vou te cortar um pouquinho, mas assim, num momento onde as mulheres nesse meio deviam ser muito poucas, né? Muito poucas, muito. Tanto é que no meu primeiro trabalho, que foi numa mesa, né, de operação, a pessoa que me contratou falou assim: Você se incomoda de trabalhar só com homem? Eu falei: Imagina, eu trago meu pau de macarrão. E foi isso. Eu levei, de fato, ficou uma piada, mas foi de fato. Mas assim, eu tenho 2 irmãos, eu sou muito moleca, né? Eu acho que o meu lado masculino é muito desenvolvido. E eu nunca tive problema, sabe? Não tenho. Tirava sarro, se enchia, eu falava, mas sempre com muito respeito, né? Uhum. Mas, assim, tinham quantas mulheres? Uma na mesa inteira. Aí depois tiveram mais 3. E assim foi. E, por sorte, quando eu estava no CCF, meu marido, ele gosta de trabalhar com mulheres. Ele fala que isso deixa o ambiente mais equilibrado. Ele também é 100% de exatas, ele é engenheiro. E ele fala que traz que assim, a mulher é ambiciosa e não gananciosa. Não Certo. quero culpar ninguém, porque existe todo tipo em todos os lugares, mas
Foi isso. Aí eu estava na Merrill Lynch, isso estava eu comecei em 98, fiquei grávida em 2000, tive minha filha em junho de 2001. Minha gravidez foi tranquilíssima, trabalhei até o último segundo, e voltei a trabalhar com 6 dias. E eu tive parto cesárea. 6 dias. É assim, se eu perguntar assim, você faria de novo? Acho que não, mas eu fiz e não me arrependo nada. Porque era private banking, eu tinha que voltar. Mas era uma loucura, né? Porque eu ia, voltava, eu tinha que amamentar, tararara. Mas lá eu estava ganhando dinheiro, eu estava me realizando profissionalmente, estava indo super bem. E para ir para a minha sanidade, eu corria maratona, né? Porque senão você. E em 2003 eu me dei um presente, porque a maratona de Paris ia cair no dia do meu aniversário. E eu fui correr, foi minha primeira maratona. E maratona, assim, é muito, muito. É uma meditação, porque é respiração e Chega bate. uma hora que é você com você, daí é mais o psicológico, acho Não, que do que o eu físico. diria que, assim, é 90% cabeça e 10% físico. Eu já fiz meias maratonas, mas eu ainda pretendo fazer uma maratona. Depois vou pegar umas dicas aí com você. Aí, nessa maratona, eu falei, nossa, eu me dediquei muito, porque é uma dedicação absurda, né? Você tem que dedicar, tem que dormir cedo, tem que comer certo. Eu sempre fui magra, eu tinha dificuldade de comer, não bebe nada, eu nunca tinha bebido nada. E aí, isso na maratona, pensando. Falei, isso nesse meio tempo, minha filha tinha 3 anos, né? Tá. E crescendo com babá, eu também estava lá, fazia o impossível, mas e aí, na maratona, eu fiquei pensando, eu falei, agora eu tô correndo para chegar no final, porque hoje eu só quero no final, não queria fazer tempo, porque foi a primeira maratona, para ganhar uma medalha pelo meu esforço. E na vida eu estou ganhando dinheiro, 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 sendo que meu bem mais precioso tá caindo o dente, eu não vi. Algumas coisas, e aquilo começou. E naquele momento eu falei, eu vou sair do mercado financeiro. Então você estava sentindo que você estava perdendo alguns momentos importantes da criação da tua Todos os filha, momentos, né? né? Praticamente. Porque mesmo que eu estivesse com ela, às vezes você nem tá com ela, né? Porque você Uhum. tá com a cabeça em outro lugar. E eu comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. Isso aí foi em 2003, eu tinha 33. Que dizem, né, que é uma idade que todo mundo Uhum. muda muito. Aí a gente processa um pouco, né? Porque também não é uma coisa simples sair, né, jogar Não, tudo não. fora. Ainda mais uma carreira bem Aí, edificada como a tua. aí aconteceu o 11 de setembro. O 11 de setembro, para mim, foi um marco muito, muito significativo. Eu estava na linha, falando com uma cara que estava dentro do Uau! World Trade Center, né? Então você Eu, estava, naquele momento que bateu o avião, você estava conversando com uma com pessoa no ele, telefone. e aí eu estava com outra pessoa na linha, aí ele falou, Fê, alguma coisa explodiu, fez um barulho. Aí a gente subiu e viu o segundo avião. E aquilo, para mim, eu achava que era replay, né? E aquele negócio aí enfim, foi muito difícil. Aí eu fui para Nova York depois de um mês. Tinha o cheiro, gente, o cheiro. Era uma coisa horrorosa, Ai, que horrorosa, tristeza. horrorosa. Mas assim, muito triste. Muito triste. Tanto é que até agora tem uma foto minha que tem toda uma história disso que eu vou mostrar para vocês, que são meus passos para chegar lá perto. Eu, depois de 10 anos, consegui ficar desse lado da calçada para ver o memorial, né? Uhum, sim. Eu passou um ano, eu consegui atravessar É, porque a você estava vivendo calçada, aquele momento lá, desculpa. A Ramsey. atravessar a calçada. Passou 6 meses, eu consegui entrar. E foi muito louco, porque quando eu entrei, eu vi um número que eu gosto muito, que é o número 88, né? Que é o double infinito. Então, tudo tem. Todas as minhas fotos, eu vou falar um pouco agora das minhas fotos, tem. Você gostando Gatinha, aí? quer tirar ela, pode ficar à vontade. Pode Até se ela estiver tranquila. É. Aí. Então, todas as minhas fotos têm uma história por trás, né? Tem sempre uma história bem forte. E aí, em 2005, eu saí. Eu pedi demissão e eu saí. Aí falei, putz, eu não vou ficar em casa. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação em marketing.
E continuei sempre fazendo línguas, que é uma paixão. Eu adoro fazer línguas. Assim, eu faço francês, eu falo espanhol, eh, arrasto no italiano, porque eu estudei no Uhum. Dante, e inglês. Então, isso também me mantém. E fazendo vários cursos, curso de História da Arte, tarará, tarará. Mas eu sempre gostei de arte, porque a minha mãe sempre ensinou. Minha mãe é uma figura muito. Apesar de eu ter uma relação bem difícil com a minha mãe, eu tenho uma admiração incrível, porque ela sempre ensinou muito, sabe? A entender, por exemplo, as cores de um filme. Tem um filme que chama O Baile. Não tem uma palavra nesse filme. E então tudo isso era muito discutido em casa, né? E esse olhar, assim, para você perceber desde da indumentária, a moda, como ela vai passando, ela dita a história, fala o que está acontecendo, a arte idem. E então eu sempre gostei. E só uma coisa para acrescentar, o meu avô é filho de alemão, né? Enfim, fugiu para cá. E meu avô, ele era um engenheiro prático, assim, porque ele não pôde estudar, porque meu bisavô não deixou ele estudar, com medo que ele fosse convocado para ir para a guerra, principalmente porque ele era daltônico, e daltônico é muito procurado naquela Hum. época na guerra, porque para daltônico não tem camuflagem. Ah, ok. Eles É, percebem com mais a, facilidade. a profundidade é mais Aham. nítida para eles. E aí, uma coisa que o meu avô sempre me ensinava é a abrir a máquina, ver o que tinha, porque ele achava aquilo maravilhoso, porque de fato é uma câmera, gente, é gênio, né? O cara pensar. E aí a gente abria, aí revelava a foto, assim, era um ritual, e eu era apaixonada pelo meu avô, assim, até meus 7 anos de idade, todo dia eu dormia com meu avô e com minha avó, Que porque eu sou de delícia. Piracicaba. E aí, isso sempre ficou na minha cabeça, eu tenho uma câmera que ele me deu, ele me deu uma Leica desse tamanhinho, um pouco antes dele morrer, que era o início da digital, que era, Tá. ele falava que era para espião, alguma coisa, porque ele sabia que eu gostava disso. Bom, agora voltando para a fotografia. Então eu decidi sair e fiquei esposa e mãe feliz, feliz. A minha casa funciona que nem um motel. Minha casa de praia, é assim, é uma Nos coisa mínimos detalhes. nos mínimos detalhes. Não que você não, assim, é uma casa para você usar, é uma coisa relax, não é que uma casa para você Uhum. não usar, né? E aí eu falei, minha filha começou a crescer, foi estudar fora. Eu comecei a ver que eu comecei a ficar meio deprê. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente acaba vivendo em função deles, daí eles crescem e falam, e agora? E agora? E eu, né? Onde é que fica a minha felicidade, né? Que a gente quer fazer de E eu tudo sempre tive isso para mim, pro- sabe? por eles. Se eu estiver bem, todo mundo vai estar bem, né? E aí eu fui fazer um curso de fotografia na FAAP. O curso em si não foi bom, assim, foi um curso pequeno, assim, mas eu conheci uma das pessoas que eu mais amo da vida, assim, uma das minhas melhores amigas, chama Sandra Seolim, e ela é joalheira, então a gente faz um pouco de Photoshop, dou umas ideias, e aí, outra, duas peculiaridades minhas, que é assim, eu amo química, amo, eu cheguei a entrar em engenharia química, mas a finanças falou mais alto. E história, sempre gostei. Aí eu falei, quer saber, já que eu gostei de fotografia, estou gostando, eu vou fazer um curso sério. Aí eu entrei na Pan-Americana. Aí, assim, amor à primeira vista. Aí mudou os É um horizontes. divisor de águas, assim, parecia que eu estava indo para Marte, Júpiter. Incrível, incrível. E aí você vai aprendendo, assim, você vai ficando com afinidade, o que você gosta, o que você não gosta, você aprende, né? Técnica. Eles apresentam vários artistas. Eu sempre gostei do Man Ray, que é aquele que fez, sabe, do Corpão Violão da mulher. Ok. Eu tenho outra que me inspirou também bastante, é a Cris Berrenbach, apesar da obra dela ser totalmente diferente da minha, mas ela é uma pessoa que ela provoca, sabe? E eu Aham. gosto de gente arriscada. Provocativa. Eu preciso eu preciso do risco. O Cássio Vasconcelos, tem um que chama Stephen Harris,
E aí, no final quando eu estava apresentando o meu curso, eu tive uma ideia de fazer. Eu estava voltando da praia e estava voltando de helicóptero. E aí, lembra que eu corria, né? Estava no Aham. Ibirapuera. Aí eu passei em cima da oca. Eu falei, gente, é uma oca, né? Falei, eu preciso mostrar para as pessoas, eu quero dividir isso sobre outro ângulo. Aí eu fui pesquisar. Para você sobrevoar São Paulo, você só pode de meio-dia de sábado até o pôr do sol e domingo. Depois você não pode mais. Aí eu falei, ótimo. Aí eu também pesquisei muito a luz que eu queria, porque tem uma história assim, quando tem inverno, tem aquela hora do lusco-fusco, que é uma hora que eu não gosto, é uma hora que eu fico um pouco Ansiosa. deprimida, Ah, ok. que é normal, né? Uhum. Mas assim, aí eu pesquisei muito e falei, eu vou fazer essas fotos aéreas, né? E só que, como era inverno, anoitece Cedo. cedo. Eu tinha exatamente 20 minutos Tirar a foto perfeita. para tirar a foto perfeita nos lugares que eu queria com aquela luz perfeita, que eu gosto de bastante contraste, eu Tá. gosto de muito. Aí eu passei na Paulista, eu passei no Mercadão, eu passei no Ibirapuera, né, um monte. Eu passei é, no, assim, no Museu do Ipiranga, eu passei na Estação da Luz. E aí chegou um dia que eu falei, eu não quero mais ir para o lugar onde só tem High rises. é, Prédios altos. prédios altos, que lá de cima parecia que eu estava vendo um Lego, sabe? Tá, Era a tá. sensação que eu tinha. Aí ele falou, então, o piloto, então vamos para esse lado, que é Santana, Moca, que tem casinhas. E ficou incrível, ficou assim. Mas assim, lembrando que para fazer essas fotos, eu tinha que voar com aquele helicóptero casquinha, que eles falam casquinha porque ele é muito frágil, ele cai, Hum. sobrevoar baixo, sem porta, num frio absurdo, e o cinto de segurança é igual do carro nesse. Aham. Então, tinha toda aquela adrenalina, tinha toda a pesquisa. E aí, assim, foi uma foto que eu amei fazer. Eu amei, eu amei. E aí, a minha inspiração foi por vários motivos, mas eu gostei. Aí eu percebi que eu sempre precisava do perigo, né? Ah, então você E gosta dessa coisa de adrenalina, adrenalina. gosto. E aí, é, aí uma amiga me convidou para ir fazer um retiro, uma experiência na aldeia multiétnica, que fica na Chapada dos Veadeiros. Assim, estou falando, tiveram outras, bastante Aham, mas fotos. esses são alguns mais significantes, assim, Isso, pra você. exato. Aí eu sempre fui uma criança que abraçava a árvore, sabe, que pedia licença para a árvore, sempre foi assim, Então sempre cresci em respeitou o meio fazenda, ambiente muito, e sempre, muito. que eu tô percebendo assim, é um olhar muito mais para paisagens e lugares do que pessoas. Sim, 100%. 100% não, desde que, assim, fotografia de moda eu não vou fazer, não Ok, é uma coisa que eu gosto, sim. né? Pode ter pessoas envolvidas, Sim, porém desde que eu não. tire a É, alma da pessoa, eu quero que ok. ela coloque a alma, não quero que ela fique fazendo uma pose, eu Uhum. quero que ela fique conversando. E aí eu fui para a Chapada dos Veadeiros e eu amo, assim, eu gosto de mato. Eu amo cachoeira e eu amo fogueira. E lá foi incrível, eu tive uma proximidade enorme com várias etnias indígenas, ainda sou super próxima a algumas. E lá na Chapada dos Veadeiros tem muitas cachoeiras, né? Tem muitas cachoeiras. Uma das primeiras vezes que eu fui, que eu fiz essas fotos que depois a gente mostra para eles, é dos Calunga, fica nos Calunga, que é naquele quilombo, e chama Santa Bárbara, né? E assim, não tem um Photoshop, gente, é a cor da água. Aí a gente vai em outras cachoeiras e eu começo a perceber que uma é mais avermelhada, a outra é mais amarelada. Aí eu comecei a pesquisar. Aí, por que que cada uma assim? A que tem mais vermelhado tem mais ferro, ou tem mais outro metal, a outra que é mais amarelada tem mais enxofre. Essa verde, cristalina, é porque ela está no lugar X, a água é bem mais fria, por isso que tem essa cor. E isso foi me encantando. Mas assim, para fazer uma foto dessa, eu tenho um outro amigo que me leva,
ele amarra meu pé, Me ele fala, fica como é que é? Como segurando, assim, amarra o pé e ele amarra com uma corda e eu vou pra atirar do jeito que eu quero, entendeu? Não é que Aham, é porque é um lugar perigoso, né? aham. Assim, e por isso que eu gosto, né? Eu por isso- E você sente você ainda faz fotos daquelas que precisam ser reveladas ou não? Hoje é tudo Faço. digital. Não, faço. Faço e gosto muito. Faço e gosto muito. Algumas que são até de pessoas que assim é um pouco a minha causa, principalmente depois da aldeia multiétnica. Eu sou filha e neta. A minha mãe é muito forte, minha avó era muito forte, minha avó trabalhava, fez faculdade. E então eu não aceito que o homem tem mais força, que o homem. Eu não aceito. E eu tenho muito contato com essas minhas amigas indígenas, eu tenho a minha amiga preta, linda, maravilhosa. E aí eu comecei a questionar, eu falei, por que que a Branca de Neve é preta? É branca? A minha é preta. E assim foi, né? Aí sim eu revelo. Porque aí, sabe, você tem o contato para, sabe? E ela chama Poliana, é uma querida. Assim como a minha Cinderela, ela não era magra, ela era mais gordinha, né? Esses estereótipos ridículos, que Você esses questiona os adjetivos. estereótipos. Porque assim, você fala assim, ah, essa é a Mel, não, essa é a Mel. Aí, Uhum, se quiser, pergunta. uhum, Eu gosto de você porque eu gosto de você. Porque se eu não gosto, também eu odeio, aham. né? Simples assim. E então essas fotos foram muito marcantes. Eu sempre fotografo em viagem porque eu gosto de contar história, né? Eu gosto de compartilhar a história que eu estou vendo. E, e voltando um pouco para essas mulheres, eu sei que a fotografia, eu tenho na minha mão uma arma muito poderosa que eu Uhum. posso causar, mas eu tento causar de uma maneira não feia, uma maneira bonita. Tanto é que eu fiz uma série que é uma das que eu mais gosto, que é contra a violência contra as mulheres. Joia, como é que foi? Da onde surgiu a inspiração para fazer isso? Essa foi assim, eu estava em 2020, né, que estava a pandemia, eu estava em casa, fiquei 100 dias em casa e fazendo muito curso online de fotografia, que era maravilhoso. Aí, em julho, saiu eu, meu marido e minha filha para ir no shopping. Minha filha falou assim: mãe, são 5h32, 5h22, 5h30 a gente sai. Beleza, fomos. Foi a primeira vez que a gente saiu. E aí, com aquela máscara, aquele negócio, eu quis voltar rápido. Quando a gente chegou, minha casa estava sendo assaltada. Eles estavam saindo. Só que, assim, eram 5 caras com, Gente, tô com arrepiada. metralhadora. Foi horrível. Não pegaram a gente, né? Mas aquilo, aí eu fiquei. A minha reação sempre, quando eu tô muito triste ou muito alegre, ou muito assim, eu seco, eu emagreço, porque eu fiquei com nojo de tudo que eles tinham, onde tinham Tocado, pegado. tudo. Fiquei com nojo. E, e aí passou um tempo, e aí saiu aquele filme do Joker, sabe? Aham, aham. Eu olhava e eu falava, é isso que eu sinto. Porque se esses caras tivessem me pedido, eu tinha dado, eu tinha ajudado. Eu sou a pessoa mais desapegada que eu já conheci. Eu vou na terapia para aprender a ter apego, Uhum. né? Então, achei aquilo, porque assim, eles não levaram só as coisas de valor monetário. Eles levaram, Sentimental. eles levaram coisas que uma pessoa de uma etnia que eu vou falar aqui para vocês, que tem 9 atualmente, me deu. Eles levaram um brinco de Nossa Senhora que a pessoa que criou, criou eu e meus irmãos deram. O primeiro presente que meu marido me deu, sabe essas coisas que para Valor eles sentimental. sentimental. Roubaram todos os batons, também não sei por quê. E, aí, sabe, depois a gente teve que reconhecer, é uma coisa muito horrível, graças a Deus. Dolorosa, né? É. Assim, você fica em pânico. E eu me sentia uma palhaça, uma palhaça. E aí eu tenho uma menina que sempre é minha modelo, que é filha de uma das minhas melhores amigas.
E aí a gente estava lá na praia, aí eu falei, ela chama Carol. Carol, eu quero que você faça uma maquiagem, mas aí você começa a fazer assim, sabe? Porque eu estava muito brava. Eu estava muito brava, muito Foi um brava. momento de Muito. raiva ali, de De você expressar raiva. sua raiva, Isso. sua indignação. Aí, concomitante, teve aquele caso daquele ser, que eu não sei como é que eu vou distinguir, aquele homem que começou a estuprar mulheres que elas estavam parindo, Aham. né? E aquele negócio me deu um nojo, um asco. Aí, tudo e, gente, Somando, né? Você 2020, somatizou. pandemia, né? Pandemia. Aí eu li outra coisa, que uma mulher que estava presa aqui em São Paulo há 14 anos com a filha, que ela conseguiu jogar uma pedra dizendo que estava precisando de ajuda, sempre é mulher que ajuda. Se não fosse aquelas enfermeiras tiverem coragem de colocar aquele celular, Uhum. não teria pegado. Seria a palavra dessas enfermeiras maravilhosas conta daquele. Imbecil. Não, imbecil você está Ah, elogiando, ah, porque aquilo lá é um monstro. escório, um É. monstro, não sei. E aí aquilo começou a fomentar. Eu falei, eu preciso pôr para fora porque aquilo está me fazendo mal, mal. E aí eu falei, então, já que eu vou fazer isso, deixa eu fazer uma coisa que eu possa ajudar. Aí toda a série ela faz para que não aconteça o feminicídio. Então, ensino, aqueles, faz assim, se você fala assim, liga e fala, olha, eu quero pizza, eu quero pizza, é um jeito de avisar. Então, eu falei, se eu puder ajudar, sabe, no meu lugar de branca, privilegiada, que eu não quero ficar cagando regra para ninguém, mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar, Lindo. né? E Eu você vou. ajuda, então, através desse teu olhar, através Isso, das fotos. exato. Você eterniza os momentos ali. Exato, exato. Eu te... Então, e tudo assim, tudo tem uma história. Então, é assim, se você me perguntar qual que é seu processo de criatividade, ele varia. Ele é que nem eu, Ares. Uma hora quero muito, mas tem que ser Vata, agora, porque se não for daí já quero outra vata, coisa. vata, é. Aí, aí eu viajei bastante, aí eu fui fazer uma exposição. Eu fiz várias exposições. Eu fiz exposição em Dubai, eu fiz exposição em Nova York, eu fiz exposição em Londres, eu fiz em Paris, eu fiz em Bruxelas. E é legal você ganhar os prêmios e tal. E assim, por exemplo, aí eu tive a ideia de fazer uma. Se você quiser me interromper, Não, por favor, eu tô gostando aqui. Vamos falar é, assim. Dessas exposições, qual foi a que você mais gostou? Aproveitando, então. a que eu mais gostei foi uma que chama esta, né, Aham, das das mulheres. mulheres, que tem todo o nome, depois eu mostro, e uma que chama Balance, Tá. aquele lá que depois você vai mostrar, ele faz parte. Porque assim, eu fui para o Japão, um cara fez uma faca para mim. Adoro faca, adoro. Uhum. Ah, Gente, aí, ela é pequenininha, miudinha, mas é hardcore. Você vê que é eu sou sangue no magrinha, olho. mas eu sou forte. Aí eu fui para o Japão, que minha filha pediu para ir para o Japão há 15 anos. E essa segunda vez, porque eu sou corintiana roxa, a primeira vez eu fui ver o Corinthians, né? Ah, que lindo. É. E a segunda eu fui e a gente chegou a ir para Hiroshima. E Hiroshima tem uma fonte, é uma coisa bem, bem power, né? Assim, em Hiroshima tem uma fonte que é no lugar que é uma homenagem para eles, sendo que essa fonte representa muita coisa. Ela tem a água, né? Aquela borbulha da água é para mostrar como que eles ficaram queimados e o formato dessa fonte é o formato do horário que Explodiu. explodiu a bomba. Então, assim, eu pesquisei isso, mas se eu não tivesse pesquisado, quem saberia, né? Se eu puder contar essas histórias, eu adoro. Aí eu fui fazer essa exposição em Dubai. Aí eu estava um dia e vi, assim, alguns lugares, eles são prédios muito altos e eles têm uma janela e tem umas toras
assim, Na horizontal. na horizontal e na vertical. E eu perguntei por que aquilo. Aquilo foi feito há milhares e milhares de anos porque lá venta muito, aí eles jogam água e aí refresca. Então é assim, e todo mundo já percebeu que eu morro de calor, e aquilo Aham. é um ar-condicionado natural. Que Olha que lindo, gênio, que gênio, bacana. É. é um gênio, não é? E essas Mas esses coisas, detalhes é através é, do teu estudo, né? E exato, esse assim, eu teu sou aquela olhar pessoa que eu traz. olho o garfo e falo, cara, ele fez o garfo, ele fez a faca, né? Mas não é. E aí foi isso. Aí teve um dia lá que eu falei, eu quero andar de balão. Não tinha. Resolvi, fui andar de balão. Não tinha uma roupa, fui de sapatilha Labutin, assim, mas eu queria que a hora que Adoro, gente, é das minhas. o balão cai, bate assim, ele cai, né? Que era tudo Aham, que eu queria, né? aham. Porque e foi massa, mas aí eu comecei a tirar foto desde a hora que estava enchendo o balão. Aí, aí eu tinha o fogo, eu tinha a água, eu tinha o metal, eu tinha madeira, porque eu tenho muitas fotos de tronco, muitas. Eu tenho 3 séries de tronco. Que lindo. Então, é E desde de criança que você falou que já tronco, abraçava as isso é árvores e já tinha esse muito, amor muito pelo. forte para mim. E aí eu falei, então agora eu preciso criar alguma coisa assim. Se tudo está em equilíbrio, tem vida. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu queria uma coisa com textura, e eu falei, eu vou caçar formiguinha, que é Uhum, aquela lá, né? ok. Que depois. Aí eu não achei formiguinha. E aí eu coloquei, eu comprei na Leroy Merlin um negócio, gente, de plástico, a coisa mais simples do mundo. Coloquei assim, no lugar numa outra casa nossa, que tinha uma piscina. E aí começou a aparecer 4 joaninhas, tipo namorando. Eu falei, é isso. É a vida, entendeu? Assim, se tudo está em equilíbrio, tem vida. Tem vida. Se você maltratar a natureza, inevitavelmente não vai ter vida. Então, essa foi que eu adorei. A outra foi essa das cachoeiras, dos Calunga, principalmente porque eu passei Isso, quanto tempo você teve que ficar na aldeia deles essa foto eu para fiz fazer um dia, mas eu esse quis ensaio? ficar e ficar com eles durante pelo menos 10 dias. Que delícia. Dormindo com eles, ficando. E o aprendizado Não, deve ser gente, assim incrível, né? De uma não, vida. não, é assim, é fora do normal. Assim. E isso para mim é rico, sabe? Isso, E é muito difícil, né? Eles aceitarem quem não é da tribo deles. muito, muito. Como Tanto foi, né, isso esse aí aceite? é Essa honra, né? De não, poder estar com gente, eles. aí é que tá. Os Calunga, eles são quilombo, eles foram escravizados, Aham. né? Que é diferente dos indígenas. Assim, todo dia minha amiga Cris, que é Funiô, me liga todo dia, tá, porque a gente ficou muito próxima, né? Assim, os indígenas, eles não se entregam, não, né? É, Então, essa foto da cachoeira é de Quilombo. do Ah, quilombo. ok. Achei que fosse de tribo indígena, ok. E tem outra, tem outra. Aí, Ok. então essa foi uma maneira de homenageá-los, sabe? De dizer o quanto eu peço desculpas por tudo que aconteceu Uhum. com eles, sabe? Mas foi tão rico, gente, foi tão rico, assim, é, a troca mesmo, sabe? Que A lindo. troca, desde você perceber que uma das meninas estava literalmente com uma depressão pós-parto e ela estava se sentindo Aí eu falei, não, então vamos no médico. Olha que Uhum. simples, toma remédio, sim, né? Sabe essas coisas assim? Que pra E gente é simples, mas pra eles isso, e não é. algumas coisas para eles que é muito simples e pra gente não. Aí, essa minha amiga Cris, eu fui madrinha de casamento dela. Isso aí é único, né? É único. Ela tem que pedir pro pajé, ela tem que pedir pro cacique, tá. Mas que honra, né? Que honra, Que nossa, honra. que honra. Que lindo, que E, lindo. e é E eu, sobre eu isso. vou, eu vou colocar um olhar extra aí da Fer que eu me E é essa que eu vou apaixonei. te contar. Como é que contou? Então, Conta essa é. que você se apaixonou e depois eu conto a história como que Então, foi. eu tenho uns quadros dela maravilhosos. Eu tava procurando um quadro pra minha casa de praia. Aí vi inúmeras fotografias e você vê, né, mar e palmeira e tudo mais. De repente eu cheguei nas fotos dela. E assim, é de uma leveza, mas de uma força ao mesmo tempo
que é a coisa mais linda. É de um ensaio que ela fez de Iemanjá, né? Isso. Das ofertas, das oferendas de Iemanjá. Então, eu queria que você me contasse de onde surgiu essa ideia de fazer, porque é tão forte, gente. Você vê os quadros assim, você sente, parece que você sente a energia pulsando ali. Então, um ano antes, eu estava no Réveillon, passando o Réveillon na praia. Aí, e eu sou muito curiosa disso de estudar todas as religiões e tal. Aí eu falei, gente, mas por que que todo mundo põe vela, joga flor para Iemanjá, faz não sei o quê, se depois é outra religião? Sabe, tá tudo errado. Aí eu É, falei, eu queria, aí eu comecei a pesquisar todos os Umbanda, Candomblé, todos os orixás, todo, e assim, é encantador. É encantador. Aí, para culminar, eu fui para Trancoso, eu nunca tinha ido. Quando eu cheguei naquele quadrado e vi aquela igrejinha, me deu um negócio assim. Aí eu fui pesquisar, aquela igrejinha foi feita em cima de um terreiro. Você é sensitiva, Fer? Bastante, Tá. bastante. Que a Fer, assim, ela é muito querida. Você vê que ela é amor, ela é respeito, assim, ela passa isso pra gente. E aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa. E eu tenho essa minha amiga que mora em Itacaré, que para onde ela for eu vou atrás. Ela já foi para Dublin, já fui, e agora comprou uma casa em Itacaré. Eu falei, Taizinha, eu quero fazer as fotos de Iemanjá. Aí a gente programou, tarará. Mas não deve ser fácil, não deve conseguir autorização assim fácil, Não, é não. porque ela mora lá, ela mora na rua do Porto de Trás, que também é quilombola. Para entrar naquele barco, não é que, né? Não é fácil. Porque o que eu acho bom, porque é um respeito, sabe? Sim, Tem que sim. ter respeito. E aí ela. Aí eu cheguei lá dia primeiro. Cheguei no hotel, eram umas 3 horas da tarde, eu estava varada de fome. Subi, deixei as coisas no meu quarto, desci na escada. Quando eu fui descer, olhando esta praga, né, É fácil. que levei um tombo, que assim, o meu pé ficou, assim, depois que eu soube, eu rompi 3 ligamentos, Nossa. O quebrei tombo, 2. o Eu tombo. falei, agora eu não quero nem saber, eu só vou resolver em São Paulo. Então, eu fui tirar, eu fui fazer essas fotos assim. E o cara do barco falou assim, e as meninas que estavam ali, falou assim, pula no mar que Iemanjá vai curar. Quando eu voltei para São Paulo, meu médico viu e falou assim, Fernanda, não sei como você aguentou. Não é possível. Então, mas eu fiquei uma semana lá. E aí eu fui tudo, sabe? Eu fui aos poucos, eu fui chegando perto. Eu sei que a Iemanjá, que todo mundo né? Ela é preta. E assim, é a coisa mais forte do mundo. Eles jogando aquelas oferendas, gente. É uma festa, é uma coisa muito, muito linda, que todo mundo é igual ali. Não importa se você é branco, preto, loiro, alto, moreno, né? Todo mundo está fazendo a mesma coisa para a deusa do mar, a deusa dos peixes, dos filhinhos. E aí eu registrei e fiquei encantada com todas aquelas fotos. Aquelas fotos têm um significado. Eu ganhei 2 prêmios com aquelas Que fotos. lindas. Eu E, amei quando eu vi. E assim, e como você falou, né? São várias religiões ali, primeiro de 31 para 1º de janeiro, e a gente pula as ondinhas e joga as flores, exato, né? Joga as rosas para Iemanjá, flores para Iemanjá. Mas no entanto, depois passa, vai cada um para sua religião. isso. E E ali acho que você captou. Ali tem muita força. Vocês vão ver os quadros, a gente vai mostrar aí para vocês. Tem muita força e muita leveza ao mesmo tempo. Uhum. Então é lindo. É lindo, gente. Lavanda, eles levam, sabonete. E assim, você vai muito alto mar, muito alto mar. Ah, então não é ali perto Não, da é costa. muito alto mar, é alto, alto. E a gente foi naquele barquinho de madeirinha e o cara que a gente estava com eles nesse barquinho, ele encheu de bandeirinha, né? Ele encheu de bandeirinha. E aquilo eu fiquei mais alucinada ainda, porque eu adoro Volpe, adoro, sou fã. Me lembrou, algumas fotos tuas me Eu lembraram do amo, Volpe por amo conta das Volpe. bandeirinhas. E eu olhava aquilo, e como eu nasci em Piracicaba, festa junina, aquela coisa toda, foi muito, uma catarse muito, tudo junto, sabe? E é muito mágico, gente, é muito mágico. Fer, vou aproveitar que a gente está nesse momento mágico de conexão aí de energia. Eu queria que você deixasse uma mensagem para você, conversasse com você do futuro.
se eu puder fazer qualquer coisa para mudar esse mundo, principalmente para as mulheres pretas, indígenas e qualquer mulher, eu vou até o inferno, vou até Plutão e eu tenho uma arma muito poderosa, que é a fotografia, e eu vou usar com essa força com unhas e dentes para ajudar. Então, a fotografia acaba sendo aí uma forma de você se expressar politicamente, Tudo. internamente, é tudo, né? É, exato. Sem agredir ninguém, né? Porque a gente tem que sempre respeitar o espaço de qualquer um. Você é Lula, você é não sei o que lá. Eu não vou entrar nesse mérito, nem vou brigar com você por causa disso, porque depois eles vão para lá e a gente brigou. Não. Você está registrando um momento, eternizando um momento. Isso. Que uma das coisas que eu aprendi na Pan-Americana, que tem uns filmes maravilhosos, que eu gostaria muito de ser uma fotógrafa de guerra, isso eu gostaria. Porque tem aquele momento decisivo, né? Ou você registra ou você socorre. E aí? E aí? E aí? Quando eu era mais jovem, com certeza eu ia registrar. Agora, com Vai certeza, eu socorrer. vou salvar. Que lindo. Mas realmente é difícil, porque você está ali fazendo seu papel, você está trabalhando, mas... Tem que ter aquela... Mas para nós, para trabalhar em guerra, tem que... eu não conseguiria de jeito nenhum. Tem que ter muito estômago. Você... Não, eu vivo a vida... Eu tiro meu chapéu para Fer, por esse vivo olhar, por essa garra, por essa força de vontade e por ela estar batalhando e trabalhando em prol também das mulheres, né? E é lindo, Fer. Que lindo. Que lindo. Um sonho a realizar. Tirando esse de guerra aí, que eu não vou deixar. Não, esse não. Esse de guerra a gente não deixa. Antes, eu diria que era participar da SP Arte aqui. É sobre a fotografia, né? Sim, tem um sonho de vida. Agora é que, como todas as minhas obras, elas têm uma tiragem muito pequena, que as pessoas que comprarem ou tiverem a minha foto tenham noção de que eu estou passando uma história, estou compartilhando uma história, eu estou compartilhando um momento que foi único e muito legal para mim. Fer, dá pra gente sentir. Vou falar eu como uma das possuidoras aí dessas imagens eternizadas através do seu olhar, a gente consegue sentir toda essa força, assim, e esse carinho, e esse amor, né, que você tem. É uma paixão que tem que ir atrás, né? Que gostoso. E uma mensagem para quem está assistindo a gente. Se vocês puderem entrar no meu Instagram, joia, que a Mel vai colocar aí, eu acho. Vamos, a gente vai deixar. Não. É feito com muito cuidado, com muito carinho. As obras estão, de fato, à venda, porque muita gente fica me perguntando se não estão à venda. Sim, elas estão à venda. Eu não faço uma tiragem maior que 5 cópias. E se interessarem, é só mandar uma mensagem. Eu vou ficar muito feliz. E eu vou pegar aqui, um dos fotógrafos que eu gosto muito é o Sebastião Salgado, né? Daí eu tenho um livro dele da Amazônia e ele fala dos índios, assim, da celebração da sobrevivência. Esse livro retrata, né? A celebração da sobrevivência de suas culturas, de seus costumes e de suas línguas. Os índios têm o papel de serem guardiões da beleza, dos recursos naturais e da biodiversidade. Então, a foto está eternizando esses momentos e está preservando a cultura. Isso é lindo demais. É lindo. Na aldeia que acontecia isso, que cada dia uma etnia pegava o cajado, né? Teve uma vez que a lua estava em tal lugar, não sei o que lá. Então, enquanto a lua não estivesse posicionada naquele X lugar, não começava. E tudo bem. E tá tudo bem. Assim. E daí é aquilo do tempo, né? O tempo é relativo. O tempo a gente não precisa ficar olhando no relógio para ter noção do tempo. O tempo é relativo. Mas é que eu acho que aquele conceito de timing que vem muito do mercado financeiro, que é money, time, quis apressar o tempo. Só que não dá, né? Se eu sou muito carpe diem, né? Eu vivo intensamente. Se sair daqui, acontecer alguma coisa, tô nem aí. Pelo menos eu tô feliz,
sabe? É o desapego dela, É, né? é. Que lindo. Se você tá fazendo alguma coisa de bem ainda, aí É só amor. é só Por amor. isso. Que lindo. Amei, Fer. Amei, amei, amei nosso bate-papo. Eu acho que você trouxe, né, muita leveza e muita força. Acho que é a cara do Mel Talk. Espero que vocês tenham gostado. Entrem na página dela. Ela tem fotos maravilhosas. Tem um site O também, site também. que é www.fernandafernandes.com. Então agora vocês vão ver um pouco da arte da Fernanda Fernandes.